Hola chicos, muy buenas. Seguimos entonces con nuestra unidad llamada polémica, ¿verdad? Y hoy tenemos un texto que habla entonces como si fuera un programa de televisión y en este programa la gente iba a discutir un tema que genera polêmica. Então, nesse diálogo, as pessoas nesse programa de televisão vão falar sobre um tema que vai gerar aí uma certa polêmica. Nós temos algumas palavras, então, até relacionadas a esse diálogo hoje. Eu quero ler essas palavras com vocês antes, então, de ler o diálogo, para a gente entender, então, aqui no contexto. Vamos lá. A primeira palavra é programa. Repetir. Programa. Perfeito. Depois, tema. Bien, chicos, entonces aqui tema é o assunto, tá? Também a palavra tema em si, mas em espanhol quando a gente fala de um assunto é tema também. Depois aqui, apresentador. Perfeito, então aqui apresentador é apresentador. Lembra que nós trabalhamos esses dias algumas questões de palavras estarem relacionadas? Então, pensando assim da mesma forma, apresentar em espanhol também não tem esse A, é presentar, ok? Então vamos lá, vamos seguir. Depois temos aqui algumas outras palavras como audiência, também bastante usada en este escenario de cadenas de televisión, ¿verdad? Tenemos también aquí la palabra prensa. Perfecto. La palabra prensa entonces es imprensa, ¿ok? Después, para terminar, tenemos aquí la palabra cadenas. Bien, aqui são as redes de televisão, ok? Então, as cadeias de televisão, cadenas. E telespectadores. Perfeito, então aí uma outra palavra também relacionada a esse assunto de televisão. Vamos ver aqui então. Buenas tardes. Estamos una vez más con ustedes con otro programa de Queremos Saber. Então aí é o nome do programa, Queremos Saber. El tema de hoy será la telebasura. Lembra que basura é lixo, então seria assim, lixo televisivo, basicamente a tradução dessa palavra, tá? Esta tarde están con nosotros don Ignacio Miñarro, el conocido presentador del programa La Noche con Nacho, y doña Diana Torres, escritora y autora del libro Telecalidad y Telebasura. Buenas noches a ambos. Buenas noches, se saludan entonces ahí. Y para empezar ya, Diana, en su opinión, ¿qué programas podemos clasificar como telebasura? E entonces la investigadora va a hablar, a pesquisadora vai responder então. Bueno, en primer lugar, debo decir que el término telebasura no lo he inventado yo, solo lo recojo en mi libro, então eu só o coloco no meu livro, né? Só o recolhi, o peguei para colocar no livro, mas não foi ela que inventou esse termo. En segundo lugar, los programas basura son todos los que buscan una gran audiencia, explotando la vida privada de la gente, los que invitan a personajes mediocres para que se insulten entre ellos, aunque no se conozcan ni tengan ninguna relación. No tienen argumento, excepto el interés morboso por los cotilleos y los chismes, pela fofoca, tá? Pelo fuxico e pela fofoca, ok? Aí, ela pergunta para outro entrevistado ali, Nacho, ¿qué tiene que decir a esto? Y él responde, bueno, mi programa tiene mucha audiencia. ¿Eso qué significa? Que a la gente le gusta, es decir, quiere verlo. Por otra parte, si hay libertad de prensa, la gente tiene el derecho de elegir sus programas preferidos. Yo creo que no hay que decir a la gente lo que tiene que ver, que cada uno decida. Aqui a outra saiu com esse U, mas não tem, tá? É outra mesmo. E, entonces, después Diana responde. Por supuesto,
Sin embargo, a ciertas horas, todas las cadenas emiten el mismo tipo de programas. Incluso se copian las ideas, ya que todas las cadenas compiten por los mismos telespectadores. Además, estos programas se emiten en las horas que son siempre de gran audiencia, por lo que, por outra parte, algunos se creen, déjeme terminar. Então, aqui eu fiz a briga deles aí. Então, um tá falando, o outro interrompe, o que acaba acontecendo em algumas situações mais polêmicas aí, ok? Bom, vendo esse texto, eu quero que vocês corrijam essa informação. Eu não quero que vocês corrijam só dizendo assim, ah, isso é verdadeiro, isso é falso. Mas que vocês digam por que é verdadeiro, por que é falso, ok? Então, dá a pausa e vamos a fazer o exercício, chicos. Bueno, perfecto. Entonces aquí la letra A afirma lo siguiente. La palabra telebasura aparece por primera vez en el libro Telecalidad y Telebasura. Vimos que esto es falso, entonces, no es verdad. ¿Por qué? Porque ella ha dicho que solamente recoge esta palabra en el libro. Só coloca a palavra no livro, mas ela já tinha sido utilizada antes. A letra B vai dizer o seguinte, então. El programa de Nacho não tiene mucho éxito. Será que fala isso o texto? O texto não fala com essas palavras, mas ele vai dizer que não. Vai dizer que, olha, o programa tem muita audiência, o programa tem audiência, então é um éxito. Então, é falso. Depois, aqui, temos a letra C. Según Nacho, deveria haber mais programas culturales. Nacho no habla eso en ningún lugar, ¿verdad? Él va a decir que no, que si a la gente le gusta, que vea el tipo de programa de cotilleo mismo. Después tenemos la letra D. Según Diana, los telespectadores tienen libertad de elegir el programa que quieren. Ella dice que no, esto es falso, ¿por qué? Porque ella dice que a cierta hora del día, a cierto horario, no es posible elegir porque todas las cadenas están pasando el mismo tipo de programa, ¿verdad? Entonces no es así tan simple, no hay libertad para elegir. Y la letra E dice que Diana interrumpe la intervención de Nacho. También falso, ¿por qué? Porque quien va a interrumpirla es entonces Nacho, ¿está bien? Vai ser Nacho que vai interromper a Diana e não o contrário, ¿ok? Perfecto, chicos. Entonces ahí simplemente escribir estas frases nuevamente con la información correcta, ¿vale? Pues perfecto. En este texto hemos visto también cosas de la gramática que podemos retomar aquí, como por ejemplo, las palabras que son utilizadas para ordenar las ideas en un debate. Entonces muchas veces la gente hace una pregunta e quem vai contestar quer falar algo antes. Então ela vai, por exemplo, esclarecer alguma coisa. Então ela vai falar assim, olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que esse termo não apareceu no meu livro pela primeira vez, eu peguei de outro lugar. Então isso é interessante. Então, olha, em primeiro lugar eu disse isso, agora eu vou dizer o seguinte, por último eu quero dizer tal coisa. Então são aquelas palavras que nós vimos que organizam um discurso. Aqui, e para começar, então para começar, em primeiro, em segundo, em terceiro lugar, depende aí de onde você usa, por uma parte, por outra parte, aqui ó, tem que tomar cuidado que saiu com U, né? O programa foi corrigindo. Lembrando que aqui é outra e aqui é outro. Em espanhol é sem o U, tá? Então aqui, por uma parte, pensamos isso. Pero por outra, também vemos que não é bem solamente assim. Então, dá para utilizar isso aí para organizar as ideias em um debate. Tranquilo? Bueno. Tenemos también palabras que sirven para conectar las ideas. Então, você organiza um discurso, mas também você precisa conectar uma ideia a outra. E essas palavras podem ser essas aqui. Lo ven porque lo quieren. Esta palabra porque, entonces, conecta um discurso e habla, entonces, de la causa. Então, ela vai conectar uma parte com a outra para dizer, olha, a causa disso é isso.
están aquí para participar en el debate. Entonces la palabra para expresa una finalidad, ¿ok? El motivo por lo cual están allí. No tienen interés, excepto el morbo, excepto, claro, uma exceção. Então, não tem interesse nisso, exceto, né? Ok? Se insultan aunque no se conozcan. Habla de contradição. Então, o aunque, como nós já vimos, é mesmo que, ainda que. Então, ele nos traz essa ideia de contradição. Então, eles estão se insultando, mesmo que eles não se conheçam. Ou seja, isso é contraditório. Y son iguales, incluso se copian las ideas. Cuando hablamos de la palabra incluso, ella sirve para agregar, para añadir una outra ideia. Inclusive, isso aqui também. Ok? Então, aqui temos essas palavras que são usadas para conectar as ideias. E um exercício, então, para practicar um pouco com elas. Tá bem? Dad al pause y después quiero que volváis para corregir el ejercicio 2. Chicos, entonces vamos a ver. La letra A que tenemos aquí, la palabra era aunque. Ok? Eu vou preencher tudo e depois eu leio frase por frase para vocês verem aí a pronúncia. La letra B, la palabra era incluso. La letra C, la palabra era aquí, ya que. La letra D, para. E la letra E, excepto. Então, aí, cada palavra aplicada com a sua função. A letra A, então, vamos ler assim. Eu vou ler e vocês podem pausar o vídeo depois que eu terminar e ler a frase, tá? La gente tiene derecho a ver lo que quiera, aunque sea un programa malo. Letra B. Toda persona tiene derecho a la intimidad, incluso las estrellas de cine. Letra C. Todas las cadenas emiten estos programas, ya que quieren conseguir más audiencia. Letra D. Algunas personas buscan el escándalo para salir en estos programas. Y, por último, la letra E. Hay programas del corazón en todas las cadenas, excepto en el canal de dibujos animados. Programas del coração são estes programas de cotilleo. Então, programa de fofoca e tal, eles chamam também dessa forma. E dibujos animados são, então, os desenhos animados mesmo. Ok? Sim? Pues bien, chicos. Una otra cosa que está en este diálogo, que es como referirse a alguien con cortesía. Tenemos dos maneras. Utilizando señor o señora, ok? Ou utilizando essas duas palavras aqui, don e doña. Mas existe uma diferença. Aqui, quando eu disser senhor e senhora, eu uso com apelido. Então, eu uso com o sobrenome. El señor Muniz, la señora Gomes e por aí. O don e o doña, eu trabajo, entonces con nombre. Entonces yo voy a decir así, don Ignacio, doña Pilar, doña Núria, ok? Então, aí vem com o primeiro nome. Como vocês veem aqui na frase. Ha llamado el señor Ruiz, ou seja, o senhor Ruiz ligou. Ruiz é um sobrenome. Ha venido Dona Pilar. Então, eu disse aqui, a Dona Pilar veio, ou seja, o nome dela, ok? Então, nessas formas de tratamento mais formal, essa forma mais formal, né? Nós vamos utilizar, então, com uma sobrenome e com outro nome. Lembrando que quando nós nos referimos a alguém com cortesia, nós tratamos essa pessoa por usted, ou então por ustedes, se for no plural, se for mais de uma pessoa, tá? Então, aí na hora de você falar as coisas, pedir, conjugar verbo, é importante lembrar disso, ¿ok? Pues bien, chicos, es esto, trabajamos el diálogo sobre esta polémica hoy y nos vamos a ver la clase que viene. Hasta luego.